Olá, pessoal. Estamos começando mais um TheCast. Esse episódio é um episódio também especial, onde a gente sempre traz um convidado. E hoje estamos aqui com uma pessoa que a gente já conhece há muito tempo, que tem uma história brilhante no mundo do ensino e que aqui vai passar um pouco dessa sua história e de alguns pulos do gato aí, de você que quer seguir uma carreira acadêmica. Tanto que o tema vai ser carreira acadêmica. Com a gente hoje, aqui o professor Sérgio Accioli. Bem-vindo, professor. Gratidão, Jéssica. Muito massa estar fazendo parte do teu trabalho e conversar um pouquinho da minha experiência e, quem sabe, modelar algumas vidas, né, depois desse bate-papo. Vai ser interessante, vai ser massa. Muito bom, muito bom. Fizemos um aquecimento aqui antes, já trocamos umas ideias. Professor Sérgio, eu vou chamar de Sérgio. Fica à vontade, cara, fica à vontade. É um amigo. Então, Sérgio, para nós é uma satisfação ter você aqui. Gratidão, cara. E a gente tem falado muito ultimamente sobre transição de carreira, sobre gestão de carreiras e tal. E sempre que a gente traz um convidado e que principalmente tem uma experiência numa determinada carreira, a gente tenta trazer à tona esse assunto. Uhum. E Sérgio tem um tempo bom já de ensino e tal, e a gente quer dividir um pouco dessa sua experiência aqui com a gente. Simbora. Agora eu vou ser bem sincero com você e com o pessoal que está nos assistindo agora. Eu acho que vai ser pouco tempo. A gente vai ter que fazer agora vários episódios só para contar esse instantinho de tempo. Pronto, aqui, viu? Vamos fazer aqui em série, né? Vamos fazer uma série. Vamos fazer uma série. TheCast Flix. Olha aí. Eita, vamos aí. Inaugurando o TheCast Flix. Só para vocês. Aproveitem. Então vamos lá. Olha. Detalhe, os carecas. Olha, as mentes mais brilhantes estão hoje aqui, viu? Boa. Gostei. Sérgio realmente levanta o astral, inclusive em sala de aula, com sua experiência. E pra gente, Sérgio, é um prazer ter você aqui, até por várias citações. Uhum. Passaram por aqui já quase 200 pessoas. Você hoje é o episódio de número 198, né, Léo? Por aí. Você beira os 200. Então, caramba, que massa. E é interessante, eu vou dizer para você, e que não sirva para você inflar de vaidade, e que você já é experiente, não precisa disso, mas muita gente cita seu nome, cara. Como referência, como professor, como cara que inspira, como cara que destrava algumas situações, de eventos na sala de aula. Enfim, isso é muito bom. Eu pego esse gancho para fazer a primeira pergunta. Carreira acadêmica, com todo esse seu histórico, tu já começou pensando nisso? Quando você estava lá na adolescência, querendo definir o que ia fazer da vida, como todo ser humano, tu já pensava em seguir essa carreira acadêmica? Uma resposta bem direta. Não. Eu vou contar um pouquinho quem era Sérgio. Boa. Lá na infância. Isso. É muito interessante a gente falar um pouco da infância, porque é a partir dela que a gente começa a modelar o nosso futuro. Sim. Então, quando o Sérgio ainda tinha cabelo, e faz muito tempo isso. Eita, não é? Eu ia dizer uma brincadeira aqui, mas eu não posso não, porque eu ia falar de política. Né? Pois é. Quando o Sérgio tinha cabelo, algum fulaninho da política ainda era honesto. Ainda era honesto, pois é. Faz um tempinho. Tempo. Então, eu gostava muito de ver meu avô chegando do trabalho. Ele chegava aos sábados, não é? Então eu via meu avô chegando de branco, alegre, cara, que ele vinha de um plantão. Ele era médico. Caramba. E eu não sabia o que ele fazia. Eu pedi à minha mãe, deixa eu ir com meu avô pra ver um dia o que é que ele faz. Porque eu achava fantástico, cara, ele chegar alegre depois de um plantão de trabalho. Aí meu avô fez, rapaz, deixa eu levar ele. E ele me levou, um certo dia ele me levou. Tá. E eu curioso, vendo aquilo tudo. Né? As pessoas... Desculpa a pergunta, o seu avô não era urologista não, né? Não era. Não. E aí, você vai saber já. Vocês vão saber já. Boa. E aí, o que acontece? Tá bom. E aí, eu passava junto com ele segurando minha mão, e ele falava com as pessoas pelo nome. Isso eu achava interessante. Porque não era o médico que passava e só dava bom dia. Entendi. Ele sabia os nomes das pessoas. Boa. E eu achava aquela forma carinhosa dele falar com cada uma. Bom, e aí ele me leva para a sala dele. Tinha uma recepção, ele pegava gibi, eu gostava de ler gibi, papel para rabiscar, mas eu não via o que ele fazia. E era o que eu queria ver. Todas as vezes quando entrava as pessoas para ele atender, ele fechava a porta. Sim. Fechava, deixava a chave lá. Naquela época, a fechadura era enorme, né? A gente podia ver o que tinha, sim, né? Sim. O buraco da fechadura ali e tal. Mas teve um instante que ele tirou a chave e eu fui ver o que ele fazia.
Cara, cheguei em casa. Maninha, já sei o que eu quero ser quando crescer. Caramba. Por quê? Quero puxar o voinho. Por quê? Porque eu vi o que ele faz. Minha mãe ficou branca. Eu me lembro como hoje. Rapaz. Você viu, vi, achei lindo. O meu avô fez, como você viu? O jeitão dele. Mãe, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. O quê, meu filho? Doutor de peito de mulher. Meu avô, ele era obstetra e ginecologista. Caraca. E aí, cara, aquilo dali pra mim, então até hoje eu conto isso no primeiro dia de sala de aula. Boa. Por que eu boa. conto isso? Porque cada um tem a sua jornada e tem a sua Lógico, vida. lógico. Não é? Até... E marcou sua vida. Claro. Marcou E seu sabe por momento. que isso é importante? Porque, assim, tem uma coisa que as pessoas, que os pais dizem muito pros filhos, né? Dizem não, perguntam pros filhos. Então, vocês que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, é interessante. A gente faz aquela pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Na boa. Você sabe o que você vai ser quando crescer? Não. Gente, a vida da gente é uma tremenda pivotagem. Verdade. A gente começa a crescer, a gente começa a conhecer as coisas, não é? E a gente quer cada vez mais. Interessante. Então eu queria ser doutor de peito de mulher quando Boa. eu era criança, Boa. com os Olha meus só. 5 anos, 10 anos. Mas aí a gente vai amadurecendo. Sim. E o meu espelho deixa de ser o meu avô Tá. e passa a ser meu pai. Boa. Meu pai chegando de terno, de gravata, e aí eu botava a gravata do meu pai, colocava o sapato dele, ficava brincando e eu dizia, painho, um dia eu vou herdar o seu anel. Boa. Né? O seu anel de advogado, essa coisa brilhante, bonita, e ele todo orgulhoso. Sim. E aí teve um fato que ocorreu, é interessante falar sobre isso, porque nos relacionamentos que existem entre pai e filho, não é? A gente tem algumas recaídas. Sim. Né? Algumas recaídas. Pois bem, tentei fazer direito. Naquela época, faz um pouquinho de tempo, né? Só tinha 2 faculdades que tinha curso de direito aqui em Maceió. Lembro muito bem. Perdi 3 vezes. Ou você fazia o FAO, fazia certo. Todos os meus amigos passaram na faculdade e aí vieram as cobranças. Ah, você não estuda, tá vendo? Não passa no vestibular. Eu fiz, então vou fazer o quê? Eu quero entrar na faculdade, então qualquer coisa serve. Vou fazer economia. Vou nada, nunca gostei de matemática. Tá. Nunca gostei. Não é? E eu não nego a ninguém, até para meus alunos eu não nego isso. Sim, perfeito, Sérgio. Inclusive, Não é? idem, viu? Não é? E depois eu conto o que mudou esse não gostar de matemática. Então o que acontece? Fui fazer ciências contábeis. Homem, tem muita conta. Vou fazer administração, porque eu acho que o administrador vai aprender a vender. Perfeito. Era como eu pensava. Tinham 50 vagas, eu passei no 49º lugar. Caramba. Para administração. E se eu estou sentado aqui hoje na tua frente, cara, foi porque a administração me escolheu. Mas eu confesso para todo mundo, tá? Eu sou formado em administração. Eu fiz as pós-graduações, os mestrados. Estou fazendo o 2º mestrado em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas, um programa que a UNIT tem. Muito bom. Tá? Fantástico o programa. Mas o meu cerne é educação. Tá? Mas a minha principal paixão é empreender gente. É ver o desenvolvimento das pessoas. Mas aí é que tá. Esse não é o meu principal currículo. Porque o meu principal currículo é ser pai da Sara, boa, pai da Alice, pai do Miguel e esposo da Taini. Muito bom. Eis a apresentação de Sérgio Acioli, né? Eu gostei porque, assim, às vezes as pessoas, isso é muito comum, se apresentam muito pautado no ter, não é? E às vezes até num sor que não é, porque você está. Uhum. Nem sempre você é, porque, por exemplo, você hoje está professor ali e tal, mas amanhã pode ser que você esteja empreendendo. Tá? Agora, pai... Isso, pai da Sara, da Alice e do Miguel. Alice e do Miguel, isso aí, né? A vida, isso. Por toda a vida, né? Por toda a vida. Isso é muito bom, isso é interessante. Mas, de todo modo, a administração te escolheu, você terminou que estando lá. Interessante, viu, Sérgio? Eu vou fazer questão de registrar. Tua história, ela tem um começo muito parecido com o meu. Uhum. Tirando a história do médico, a parte do médico, né? É desse privilégio seu. Mas muito parecida. Nesse sentido de... foi acontecendo, eu também sonhei em fazer direito, e na época era esse mesmo cenário, que você citou. E a vida foi me conduzindo a fazer administração também.
que foi o que teve na minha frente. E a administração me revelou também essa aptidão de lidar com gente e comunicação. Pessoas e comunicação, comunicação e pessoas. Eu acho que isso entrou na minha veia de forma muito natural, respeitando inclusive as vocações, porque a gente sabe que existem umas inclinações naturais. Tem gente que é silenciosa e entende pra caramba e tem uma facilidade com o número, que é a inteligência racional, né? E tem outros que não. E aqui estamos nós. Pois é, a administração, ela tem várias vertentes, né? Sim. Eu, na época, é engraçado falar sobre isso, porque no segundo período de faculdade eu comecei a estagiar na usina Coruripe. Certo. No setor de contas a receber e contas a pagar. Não é? E depois de lá eu fui estagiar no Grupo Bom Preço, ainda era do Paz Mendonça. Sim. Então ali foi onde a minha JCPM. ali foi onde eu trilhei a minha carreira como administrador, né, como executivo. Sim. Ainda estudando, fazendo administração. Então, depois do Bom Preço, aí eu trabalhei em 2 concessionárias, aqui em Maceió como gestor. Fui para a Ambev também. E depois da Ambev comecei a fazer algumas consultorias aqui em Maceió, até chegar numa empresa onde eu comecei como consultor, depois eles me contrataram como gestor de negócios para criar, para ajudar os donos a tocar. Né? Eram 6 empresas na época, né? Era um grupo interessante de empresas de autopeça. Só que aí teve uma coisa, o destino foi exatamente a forma que eu vejo que como o destino fez com que eu entrasse na educação. Porque eu sofri um acidente dentro dessa empresa e perdi uma parte do meu pé. Entendi, cara. E ali foi uma virada de chave. Então, assim, é pela dor. Pela dor. Alguns, né, vão pela dor, outros não. Né? Mas parece que pela dor é mais gostoso, né? Porque a gente aprende mais. A sensação pós, sim, quando você aprende pela dor, ela é mais consistente. Isso. Né? Não invalidando a quem aprende pelo amor. Mas foi uma dor, meu amigo. No seu caso aí, e aí que deve ter sido assim. E aí, cara, eu me vi assim, eu tava lá entrando no centro cirúrgico, eles cortando a minha falange do pé, minha primeira falange do pé, e eu pensando, e agora? Como é que vai ser? Imagino. E depois da cirurgia eu vi como meu pé ficou, e foram 6 meses para 3 cirurgias plásticas, depois mais 6 meses para voltar a andar. Foi 1 ano sem trabalhar. Mas, cara, imagina uma pessoa que desde a época da faculdade estava trabalhando e fazendo os negócios acontecer, e já estava casado e tudo com a minha esposa, na época, não tinha filhos. Eu fiz, espera aí, eu tenho que começar a ganhar dinheiro. Tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu sei fazer de bom para ganhar dinheiro? Eu toco violão desde os 7 anos. Eu não sei se você sabia disso. Rapaz, sabia não. Por pouco. O próximo episódio com vocês, gente, vamos ter aqui Sérgio Acioli fazendo voz e violão, olha só. Voz e violão, caraca, velho. E aí, já pensou? Eu coloquei um jornal que ensinava violão. 1 mês depois eu estava devolvendo os dinheiros dos alunos, porque eu não tinha paciência para ensinar a tocar violão. Caramba. Não tinha, cara. Não tinha. Mas aí uma empresa que trabalhava com informática estava precisando de professor. Eu contei essa história hoje. Olha que coincidência, eu contei essa história hoje lá na Unite. E aí, eles estavam precisando de professor. Eu fiz, trabalhar com Excel, PowerPoint, era pacote Office, para ganhar R$7 a hora a aula. Então, vou lá. Fui, eu ainda estava de muleta. Fui para lá, participei da entrevista, eles gostaram. E aí eles me perguntaram, agora é o seguinte, é para dar aula de Excel avançado. Cara, eu não sei mexer em Excel avançado. Na época eu não sabia, né? Fazer macro, eu não sabia de nada. Mas eu disse isso no meio da entrevista, claro que não. Porque eu estava precisando de emprego. Não, então, assim, eu estava arriscando até, enfim. Já estou aqui mesmo. Mas sabe de uma coisa? Nada do que um bom estudo não comece. Né? Sim. E era para uma turma específica. Eles chamavam de sala VIP, porque era um aluno exclusivo só para você. E eles escolheram um professor para dar aula de Excel avançado para uma turma de empresários.
Então, minha primeira turma. Chega um empresário e eu, muito nervoso, ele sentou assim, ele fez o que foi? Eu contei meu acidente, ele conversou lá e tal. Eu fiz, vamos lá. O que é que você ainda não sabe sobre Excel? E eu todo, sem demonstrar nada para ele. Ele olhou para mim e fez, professor, eu não sei nada de Excel. Aí eu fiz, opa, então pelo menos o básico ele vai aprender comigo. E eu fui para ele naquela hora o melhor professor de Excel para ele. Olha só. Né? Porque você não sabia de nada, de você nada. não sabendo com o básico. Mas também foi a única, né? Foi o último contato, o único contato que eu tive para aula de informática. Sim. Mas uma amiga minha tinha, na época, um cursinho aqui em Maceió, e ela estava precisando de professor de administração para dar aula para concurso público. E ela me convidou para dar aula. Eu fiz, tem certeza? Ela, bora, Serginho, venha, tá bom, eu fui. Aí eu perguntei para ela, olha, faz o seguinte, eu nunca dei aula para cursinho, tá? Mais uma vez, eu fui por necessidade, porque eu estava precisando. Eu fiz, olha, me fornece, por favor, as últimas 3 provas, 3 concursos, as questões para eu estudar, para eu preparar material. E ela preparou isso e os alunos gostaram. Na prova, os alunos conseguiram fechar, acertaram todas as questões que eu ensinei e eu comecei a tomar gosto. Mas aí eu deixei de dar aula para ela porque eu fui trabalhar como superintendente executivo da Associação Comercial de Maceió. Isso já em 2006. Certo. Lá em 2006, eu recebi o convite para participar do lançamento da inauguração de uma faculdade que ia ter lá no Iguatemi. Eu fiz, caramba, eu vou lá, vou conhecer essa faculdade. Era a FITS. A FITS. E quando eu conheci... Eu lembro dessa fase. E quando eu conheci a estrutura, não é, tudo da faculdade, eu fiz, caramba, eu ainda vou dar aula nessa faculdade. Boa. Em dezembro do ano passado, fez 15 anos que eu estou lá. 15 anos, uma década e meia, né? Tudo nasceu. Sérgio, a vida vai levando assim, vai dando um destino, né? Obviamente que você vai se posicionando, vai dando o seu sim, vai dando o seu não e tal, mas existe meio que um desígnio também. O certo é que você, na sua carreira, onde você pôs o pé, onde você pôs a sua mão, onde você se entregou, você tentou e fez a diferença. Sim. Tentar fazer a diferença. Para quem está nos ouvindo, independente da carreira que siga, fazer a diferença naquilo que faz, qual o nível de importância? Eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Infelizmente, muitos profissionais se permitem viver sua zona de conforto. Tá? E tudo bem, porque às vezes a zona de conforto nos dá uma pseudo-segurança. Pseudo-segurança. Mas por que pseudo-segurança? Porque pior do que viver a zona de conforto é você se manter na zona do seu acovardamento. É você ser covarde com todos os sonhos e propósitos que você acredita que tem. E quando você fica preso na sua zona de conforto, você não vai em busca do seu propósito. Então, para aquele profissional que almeja mais, tá? Eu acho que é o momento dele, de uma forma autoconsciente, dele começar a se perceber enquanto ser humano. Porque muitos profissionais querem ser advogados, muitos querem ser nutricionistas, mas de fato, o que torna você um profissional único na vida do teu cliente? Imagina quantos advogados se formam aqui em Maceió, na sua cidade. Quantos administradores se formam quantos médicos se formam na sua cidade? E aí esses médicos, eles vão ser cardiologistas na sua cidade. Mas o que vai fazer você ser único na vida daquela pessoa que está ali precisando da sua cura, está precisando da sua ajuda? Então, se o profissional ainda não tem esse discernimento, eu vejo que é o momento de ele se reposicionar e perceber o que falta. Às vezes é só um ajuste. É só um ajuste. Eu brinco que a gente se mantém um pouco, né, com a síndrome do Smigol. Síndrome do Smigol. Não é? Quem é nerd como eu, né, eu gosto muito de filme, e aí vocês vão lembrar do Senhor dos Anéis, tinha um Smigol. Né? O Smigol, antes de ser o Smigol, ele era o quê? Um hobbit. Só que ele era um hobbit que ele buscava poder, ele buscava ser reconhecido, ele tinha o ego muito inflado. E ele descobriu o anel que deu poder para ele.
Só que ele começou a ter aquele poder só para ele. O mil precioso. Então, o que é mais precioso para você hoje? O que é que te prende? É só você saber que nem tudo que você acredita que te prende é o que você verdadeiramente é. Incrível isso. Tá? Eu digo sempre assim, você pode ter a maior ideia do mundo, mas a sua ideia nunca pode ser maior do que você. Boa. Cada ser humano é muito maior, é infinitamente maior do que ele pensa. E o pensamento interfere muito na realização, não é, Sérgio? Muito. A partir do momento que você deixa de fazer aquilo que você quer fazer para realizar o sonho de uma ou outra pessoa, você está se negando. Boa. Você está deixando de fazer o seu. Quantos alunos passaram por mim que queriam ou que estavam realizando o sonho que não era dele? Porque o pai queria que ele se formasse naquele curso. Então é o momento dele, ok, nada impede que você realize o sonho do seu pai, mas eu acredito que o verdadeiro sonho que seu pai quer é que você seja um homem ou uma mulher íntegra, de valor para a sociedade. Isso é uma verdade. E existe, Sérgio, uma multidão, né, um bom número de pessoas na sua trajetória profissional frustradas, exatamente por não valorizar o seu próprio sonho, suas próprias preferências e tal. No caso, Sérgio Acioli, você foi se achando, né? A vida foi te conduzindo e de forma sempre, eu acho que o segredo está aí de você sempre fazer a diferença e sempre querer mais e sempre estar pesquisando e tal. No mundo acadêmico, a tua carreira acadêmica, se a gente fosse fazer aqui uma linha do tempo, os primeiros 5 anos são 15 anos, até um pouco só de FIT, né? Isso. Né? Então, assim, vamos lá. Os primeiros 5 anos, os primeiros dias, Sérgio na sala de aula, chegando, se integrando. Fala desse perfil, se tu se lembrar aqui, como era esse começo, assim. Tá, eu vou te falar 2 momentos fantásticos na minha vida. Marcantes, Sérgio professor. Tá? Eu entrei, antes da FITES, não é? Certo. Eu fui convidado para ser professor de jovem aprendiz do Senai. Boa. No mesmo ano. Tá. E eu comecei a perceber a importância do que se era professor. Porque é o seguinte, eu não sou pedagogo, eu não sou formado em pedagogia. Certo. Né? Eu sou um administrador, eu era uma pessoa que trabalhava como executivo, com negócios, e que estava dando aula. Sim. Mas aquela cachaça, né? A gente brinca, né? Que a minha melhor cachaça está em sala de aula. Mas pega mesmo. Pega, cara, pois é. Mas aconteceu uma coisa comigo em 2010. Eu comecei a dar aula em 2007. Mas em 2010 foi quando eu percebi a grandeza do que é ser professor. Porque até antes de 2010 eu ganhava, né, algumas premiações como um professor mais criativo, um professor mais inovador, porque fazia algumas coisas acontecerem. Cara, eu levava alunos de administração, eu dou aula de planejamento estratégico. Imagina você, primeira aula de planejamento estratégico, você levar um grupo de alunos para praticar paintball. Isso em uma faculdade. Eu fiz, gente, a aula não vai ser aqui. Eu mandava o endereço e eu me encontrava com o pessoal. Agora vocês vão aprender o que é planejamento. Porque antes de aprender o que é estratégia, você tem que saber o que é planejamento. Sim. Mas eu levava eles para um campo de paintball. Aí então, assim, vai pôr a mão na massa. A mão na massa. E tinha outras situações. Mas lá no Senai aconteceu algo importante. Em 2010, eu fui convidado para ser professor da primeira turma inclusiva de Jovem Aprendiz. Era uma turma que tinha 32 jovens, mas 32 jovens com deficiências. Então, tinha 8 surdos, eu tinha jovens com baixa visão, eu tinha jovens com baixa mobilidade, eu tinha uma jovem que tinha hidrocefalia, eu tinha uma jovem que tinha síndrome de Down e eu tinha o Sérgio Acioli como professor. Aquele professor brincalhão, que fazia acontecer, que os alunos gostavam. Cara, eu fiquei muito ansioso para entrar nessa aula. Fiquei vidrado. Uma turma extremamente atípica, né? E porque assim, você encontrar uma turma com esse nível né? Você tem que ter uma percepção diferenciada. E eu fiquei assim muito feliz pelo convite. E eu via, né? Eu ia ser o terceiro professor de um curso de auxiliar administrativo. Né? Eu ia ser o último professor e era 9 meses a disciplina. E os outros professores que saíam da sala saíam cansados. Porque essa turma é isso, aquela turma que eu falei, minha gente, peraí, calma.
Bom, primeiro dia de aula de Sérgio Acioli. Entrei em sala de aula. Cadê o intérprete? O intérprete faltou. É, porque tem essa pegada, né? Eu não sabia nada. Nada em Libras. Tá? Minto. Pra não dizer que eu não sabia de nada, meses antes, eu entrei em contato com o intérprete para aprender pelo menos o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, oi. Não é? Para pelo menos saber chegar. E um belo dia eu entrei na sala de aula e fui falar oi, boa tarde e falei errado. E foi aquela resenha toda, porque o que eu falei foi algo pesado para jovens. Entendi. Que não vale a pena a gente mostrar aqui, porque pode ter alguém de menor nos assistindo. Perfeito. Mas interpretação. Enfim, não é? Mas foi uma interpretação que eu fiz errada. Tá. Não é do sinal. E foi um equívoco mesmo seu. Claro, velho. Você imagina, você entrar... Imagina só. Eu vou ter que falar... Ó, depois vocês editam, faz o que quiser aí. Não, agora é contigo aí, viu, velho? Cara, foi o seguinte. Imagina, oi, né? Sim. Então, imagina, você tem um surdo, você quer conversar... Não, assim não. Esse foi o sinal que eu fiz. É porque vocês não... É porque tá. Eu acho que vocês viram, não, né? Sinceramente, isso aí Pois pode é. ser mostrado até porque é bom que ensine. Pois é. O Tá. e a letra I. Se juntar, fica oi. Tá. Ok? Só que eu, em vez de fazer oi, eu fiz isso. E aí é aquele monossílabo. Tá. Sabe Sim, aquela coisa? Mas isso aí, bicho, E aí eu cheguei assim, imagina. E é bom que mostre Não pra nossa audiência, porque para que a gente não faça. Pois é. E aí eu cheguei assim pra turma. Só que eu fui desejar oi, boa tarde. Tá, entendi. Boa tarde é boa. Tá. Boa tarde. Tá. Aqui. E eu fiz... Então, eu desejei para aqueles meninos aquele monossílabo e uma boa... Tá, entendi. Imagina a situação. O Caraca. intérprete olha para mim e fez, Sérgio, sai da sala. Eu fiz, eu não consigo. A minha perna travou, cara, porque eu fiquei nervoso. Imagina, um professor falando Rapaz, isso numa turma de menores. Cara, foi ridícula a cena. Aí eu saí de lá, fui direto na direção. Fiz, olha, eu vou ser demitido, porque eu fiz isso. Entendi, A minha cara, diretora ficou riu. Sério, foi um lógico. equívoco. Não. Lá. Existe Pronto. o jogo da intenção. Pois é. Obviamente que você estava ali. Primeiro dia, você Mas foi bom que eu aprendi. Lógico. E não esquece mais, viu? Nunca mais. Tem coisas na vida, tem erros que a gente, quando comete, a gente nunca mais esquece. Rapaz. Eu errei uma vez quando eu fui convidado para dar uma palavra. Isso eu tinha 13 anos. E eu estava no meio do hasteamento da bandeira na época. Uhum. E a diretora, numa parte alta assim, disse bem assim: manda chamar o Jaelson aí e tal. Aí perguntaram: quem é o Jaelson, por favor? Quem é o Jaelson? Eu fiz: é eu. Olha só. Na mesma, é eu, não sou eu. Olha, eu posso errar qualquer coisa em português. Agora, esse não. Agora, quem sou eu, né? Sou eu. Eu jamais. Pois é. Sou eu. É. Então, mas isso é aquela coisas que acontece que a gente nunca mais esquece. Esse assunto, por exemplo, seu, nunca você mais. vai errar qualquer outra coisa. Agora, esse não. Mas ele me fortaleceu isso. Porque que acontece? Sim. Quando eu entrei em sala de aula e vi que não tinha intérprete, eu fiquei perreado. Eu voltei lá para a direção, fiz, olha, professora, não tem intérprete. Ele ligou, ele não vem. Ela olhou para mim e fez, certo, e você é professor? Aí eu fiz... Se vire, você não é quadrado? Ok, eu sou professor, mas como é que eu vou ensinar? Aí eu fiquei nervoso. Eu só lembrei de uma pessoa que foi minha mãe, porque minha mãe era formada em psicologia e ela estava com um trabalho voluntário em uma instituição daqui de Maceió, não me recordo o nome, né? Que cuidava de crianças de Down e com autismo. Liguei pra ela, eu falei, mãe, tá acontecendo isso. Ela fez, Sérgio, o único segredo é com 3 palavrinhas. Com 3 letras. Ame. Caramba. Cada pessoa que você tiver na sua frente, olhe verdadeiramente e ame-a. Eu entrei em sala de aula. Isso é forte, cara. Eu entrei em sala... E dita por uma mãe, pela minha mãe. Não, professora. Professora. E no momento que você estava... Porque assim, eu imagino, lógico, somente você sabe o que é esse momento. Mas isso é um momento delicado, porque a gente contando hoje, né, anos depois e tal, mas você vivendo aquilo ali, é um momento muito forte. É meio que você estava decidindo a sua direção. E lembra? E você querendo ser aprovado, porque é o que a gente precisa nessa hora. Ser aprovado, como Sim. ser aprovado numa solidão. E aí, entrei em sala de aula, abri o notebook, liguei o Datashow e digitei. Bom dia, meu nome é Sérgio Acioli, serei o professor de vocês nos próximos
9 meses. Infelizmente, o intérprete não veio. E a nossa aula hoje vai ser toda digitada. Vamos nos conhecer desta forma. Boa. Nossa aula, e digitei, na hora. Eu fiz, gente, nossa aula é de 7h30 e termina de 11h30. Mas o professor Sérgio só vai ficar até 10h30 dando aula. Porque de 10h30 às 11h30, os alunos surdos vão nos ensinar Libras. Porque só assim a gente vai ter uma sala 100% com comunicação verdadeira. Que bom, cara. Foi assim que eu aprendi Libras. Que maravilha. Eu queria, por obséquio, pedir a você que traduzisse agora na voz. Essa sua Eu fala. aprendi Libras pelas minhas dificuldades com os meus alunos surdos no Senai. E hoje sou muito grato por todos meus alunos surdos. Que maravilha, cara. Esse episódio aqui vai durar ainda bastante, mas se parasse aqui eu já estava muito feliz. E não vai parar, mas realmente isso é uma lição. Acredito que fruto dessa sua experiência, Sérgio, é que no decorrer do tempo até tivemos a oportunidade de estarmos aqui com uma pessoa que também aprendeu contigo, que foi o Paulo Vitor. Esse é o sinal dele. Pronto. O meu sinal é professor Sérgio. Então, em todos os surdos, conhece o professor Sérgio. Caramba, velho, interessante. Ele citou seu nome, inclusive de maneira bem eloquente, brincou e tal, e contou características suas e tal. E eu achei aquilo muito interessante, mas eu não sabia, confesso que não sabia, dessa experiência tão marcante Sim. que você teve, inclusive sendo aqui registrada no TheCast. Isso é muito interessante. E como eu vinha falando, fruto dessa sua experiência e da sequência que a vida vai dando, a gente tem aí não só o Paulo Vitor, mas outros nomes de pessoas que conseguiram enxergar a vida com outro olhar. Nessa mesma sala, sem querer te interromper, já interrompendo, nessa mesma turma tinha a Flavinha. Vou citar o nome dela aqui. Por favor, aqui é a Flavinha tinha liberdade. A Flavinha tem síndrome de Down. E ela tinha algumas características interessantes, não é? E ela sempre falava que o sonho dela era ser professora. Sempre. E estou me emocionando. Eu já entendi, eu também. E aí eu disse para ela: você vai conseguir ser o que você quiser, porque você é uma mulher forte. Hoje, ela é pedagoga de uma escola que tem crianças com Down. Caramba. Tá? Eu tinha uma Ana Luísa, ela tem hidrocefalia. O sonho dela era cuidar de pessoas. E ela nunca teve oportunidade, porque os pais não enxergavam ela como um profissional, qualquer que fosse. E hoje ela é técnica em enfermagem e fisioterapeuta. Nessa turma, eu tinha uma aluna que eu vou chamar ela de Maria. Tá. Ela teve paralisia cerebral. Então, às vezes, ela menstruava na sala. Às vezes, ela olhava para a pessoa e esquecia e chegava a se urinar. Entendi. E todos os professores falavam mal dela. Mas eu olhava ela de uma forma diferente e via como ela escrevia lindo, a letra dela era linda. E eu tinha uma coisa comigo: eu vou fazer ela falar. Porque ela não falava. 2 meses de aula, eu pedi para minha coordenadora uma reunião com todos os pais dos alunos. Mas por que, Sérgio? Porque eu quero conhecer agora não os alunos, mas a vida deles. Eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a gente fica tão preso na nossa rotina e esquece de olhar aquela pessoa que está na nossa frente e sem querer perceber a história daquela pessoa. Porque cada um daqui carrega uma história. Você carrega uma história. Só você sabe os sapatos que você calçou para chegar até aqui. Só você sabe a força que você teve que ter. E eu vou ser muito sincero: o caminho mais doloroso que a gente faz é no mínimo 40 centímetros da nossa vida. É o que liga do seu coração para a tua mente. E esse caminho, por ser o mais doloroso, é aquele que vai te proporcionar ser o homem mais grandioso que você é, cara.
Quando eu conheci cada ser humano que estava ali comigo, eu fiz, agora é minha vez. Eu cheguei com a mãe da Maria, eu fiz, vem cá, o que é que Maria gosta de fazer quando está em casa? Ah, professor, ela gosta de cozinhar, ela gosta de fazer brigadeiro. E eu escrevendo. Ela gosta de cantar, e eu escrevendo. Eu fiz, ela comenta sobre algumas pessoas aqui. Ela gosta muito de uma aluna, Sheila. Sheila, um beijo se você estiver nos ouvindo. Tá? A Sheila tem um tumor no cérebro, não é? E por causa desse tumor ela perdeu uma visão. E aí eu escrevendo disso tudo. Bom, sala de aula. Fui para a sala de aula, chamei Sheila. Sheila, ó, vou causar aqui um problema e eu vou pegar você para Cristo, tá certo? Ela, tá bom, professor. Eu ia dar aula sobre fluxograma, não é? Eu fiz, gente, ok, vamos lá, vamos trabalhar aqui sobre fluxograma para ver a importância de desenvolver um fluxograma. Só que eu quero fazer um fluxograma de forma diferente. Eu quero que vocês vão se reunir em equipe, tá? Sheila, por favor, comece por você, escolha as pessoas. Só que eu tinha falado com a Sheila para ela chamar a Maria. Então eu quero que vocês se reúnam aí. E eu vou escolher qual é. Porque fluxograma é a gente desenhar fluxo, um roteiro, início, meio e fim e o processo. Sim. Eu fiz, gente, eu quero que vocês escrevam para mim, do jeitinho de vocês, qual o melhor fluxo para se fazer um brigadeiro. Entendi. Não é? Caraca. E aí, eles começaram a produzir. Eu fiz, agora cada um vai me trazer que eu vou ler o fluxo. Na verdade, eu não queria saber quem escreveu o melhor fluxo. Eu queria ver a Maria produzindo. E aí, quando eu peguei o fluxo, que é a equipe da Sheila, que a Maria fazia parte, me entregou, eu fiz, poxa, Sheila, como é que você faz uma coisa errada como essa? Não estou entendendo nada. E eu comecei a falar mal daquilo que ela tinha me entregue. E a Sheila... Só que até eu fiquei até preocupado porque a Sheila estava acreditando que eu estava falando a verdade. Ela começou a se emocionar lá. A Maria se levantou, veio em minha direção, segurou no meu ombro e disse, professor, desculpa, mas eu acho que o errado tá você. Que massa. 4 meses de sala de aula comigo. Caraca. E 6 meses de curso. Maria nunca tinha aberto a sua fala. No outro dia, eu esquecia o diário de classe. Eu esquecia o apagador. Quem eu chamava para me ajudar? Maria. Maria, esqueci na coordenação. Tu pode pegar para mim, por favor? Posso, professor? E ela ia se comunicando. Porque para chegar lá na coordenação, ela tinha que pedir alguma coisa. Sim, sim. Então, veja só. Nesse exemplo que aconteceu comigo, eu carrego para mim. Dê oportunidade para entender quem é o outro que está na sua frente. Porque com um olhar, com um abraço, com um conselho, você, sem saber, você vai estar construindo um ser humano diferente. Se você me perguntar se eu sei o que aconteceu com Maria, não sei. Tá? Mas eu espero de todo o meu coração que ela esteja bem. Isso é alguma das minhas histórias. Muito bom, muito bom. Mas eu quero fazer um registro aqui muito interessante, baseado em tudo que você colocou nessa última fala. E é na palavra, uma palavra mágica que a sua mãe transmitiu. E aí eu faço uso do pensamento de que as palavras têm poder. E tem mesmo. Então, assim, o quanto a gente puder pensar no que vai dizer, no que vai falar, faça, pense, né, para que você profira realmente palavras que edifiquem, palavras que elevem. Sim. E palavras que direcionem para um caminho bom. E aí, a sua mãe, no caso, né, e você no momento quase que desesperado, porque você estava no aperreio, ela vai dar aquela dica que foi a dica de ouro, né? Meu pai me deu uma dica muito forte. Também. Tá? Do jeito dele. Eu tinha 16 anos, estava lá numa escola, no Madalena Sofia, fazendo feira de ciência. Você lembra que eu disse que eu queria ser advogado, né? E meu pai todo orgulhoso. Meu pai era um cara que nunca foi me ver na escola. Nunca foi assistir um jogo de basquete meu, nunca foi na escola, porque ele trabalhava muito. Sim, eu conheço esse filme. Não é? E aí o que acontece? E eu tava muito chateado porque os alunos tinham feito a maior resenha lá em sala de aula, a nota da gente não foi muito boa. E, cara, eu reclamando, xingando todo mundo. Eu só
sinto o peso nas minhas costas. Vamos para casa. Naquele dia, meu pai estava indo me ver na feira de ciência. Ele olha para mim na frente dos meus amigos e fez: é assim que você quer ser advogado? Não aceitando perder. Cuidado. Porque se você pensar assim, você vai ser um advogado muito fraco. Eu tive tanta raiva do que ele disse na frente dos meus amigos que eu peguei o meu dedo, mostrei na cara dele e disse para ele: eu vou mostrar para você que eu vou ser melhor do que você. Caramba. Ok? Bom, o tempo foi se passando. Já contei aqui, né, gente, que eu não sou advogado. Sim, lógico. Eu estava dando uma palestra numa faculdade aqui de Maceió sobre carreira. E eu contei essa história. No que eu contei essa história, me veio uma coisa: caramba, eu nunca, nem eu, nem você, ninguém que está nos assistindo, nos ouvindo, vai ser melhor do que seus pais. Porque eles vieram primeiro. Perfeito. As histórias que eles traçaram Sim. são infinitamente maiores do que a nossa. E eu pensei: eu nunca vou ser melhor do que ele. Nunca. Eu tenho que ser melhor do que eu sou a cada instante. Perfeito. Porque só assim eu vou ser um ser humano, vou ser um homem melhor. Eu parei a palestra, liguei para ele. Painho, oi, liga aí. Aquele jeitão dele, você conhece. Conheço, não é? Conheço, não é natural. Ah, pai, eu vou dizer logo uma coisa para você, você não vai lembrar, mas eu tô ligando para te agradecer e para pedir desculpa. Que massa. Porque naquele dia eu não era o adulto, eu era a criança que estava te respondendo. Mas agora o seu filho adulto vai dizer para você: eu te amo por você ter feito eu ser o profissional e o homem que eu sou. Que massa. E eu nunca, pai, vou ser melhor do que o maior do que você. Que massa. Isso é uma realidade. E eu penso, sabe, Sérgio, que quem ensina, quem está na frente, diante da sala de aula, tem muitas vidas ali que dependem do mestre, do professor que está ali à frente. E essa visão de gente, de humanas, independente da disciplina, pode ser a disciplina que for, de física, né, de racional, de razão, mas mesmo assim é muito necessária, não é isso? Porque faz a diferença. E na sua história, incluindo isso que você já colocou, você inicia um processo de aprofundamento em sala de aula, e aí tem essa experiência marcante lá no Senai, onde você, eu acredito, existe coisas na nossa vida que elas são de fato inesquecíveis. Né? A gente que passa dos 30, né? né? Um dia desse a gente fez 30. Um dia desse fez 30, né? A gente chama aqui de 40 a mais. Teve uma pessoa que eu atendi aqui, que aliás, que gravou comigo, muito interessante. Ela disse que tinha 40 a mais e deixou no ar, e até hoje eu fico querendo saber se era 41, 51, 61. Então, nós que temos 40 a mais, e que tem muita informação, porque imagina, você com 15 anos de sala de aula, várias disciplinas, então você deve ter aí uma carga de informação enorme. E é interessante que parte delas, e às vezes as mais recentes, a gente até esquece. Mas essas, sim, não é? Elas ficam no nosso registro mental de maneira tremenda, porque são as que servem de base mesmo. Essa sua experiência no Senac, no Senai, aliás, ela é muito, muito interessante, porque ela vai suceder, ela vai permitir a sucessão de outras experiências e pautadas nessa primeira, né? Antes da gente entrar em sala de aula, você já hoje e tal, para a gente ver aí tendências, ver um pouco sobre a carreira acadêmica, tudo. Ainda na época do Senai, teve as premiações, né, que você, pelo trabalho feito e tal, de inclusão e tal. Me fala um pouquinho aí, pelo menos de uma, duas dessas premiações ou três, alguma coisa que reflita o esforço tido, o esforço dado naquela época para que se consiga. Porque, gente, premiação é um negócio que todo mundo gosta. Se pudesse, recebia todo dia. Que coisa linda, né? Você receber uma placa, ser condecorado, ser referendado e tal. Mas por trás daquilo ali tem um esforço, tem uma abnegação, tem uma renúncia, né, enorme. Então, fala um pouco da época do Senai, das premiações. Então, eu fiquei no Senai até 2017.
Até em 2017 eu fiquei no Senai. E o que é que acontece? Em 2014, o grupo, né, as escolas da rede Senai do Brasil ia começar a fazer competições. E eu lembro que a nossa escola nunca tinha participado dessas competições, é competição nacional. E eu fui, por ser esse professor dinâmico, eles me convidaram para ser tipo o mentor dos alunos de todas as escolas do EBEP, do Senai. Para que eu fosse, para que falasse sobre empreendedorismo, modelagem de negócio, para que eu posicionasse os professores de uma forma empreendedora. Isso em 2000. Aí eu viajei, passei acho que uma semana lá em Curitiba. Né? Foi engraçado, porque quando eu viajei com um professor daqui, Luan Guedes, um abraço, velho. Gratidão por toda a jornada, velho, que a gente fez lá dentro. E aí o que acontece? Eu e ele, de Maceió, nordestinos. Opa, já vi esse filme. Então, vamos fazer um workshop de não sei o que lá, sei o que lá. Quem conhece isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí eu olhava, ninguém levantava a mão. Aí eu e ele. Porque a gente já estava treinando os nossos alunos. Sim. Porque nós, eu não era aquele, eu não sou aquele professor que fica esperando que as notícias cheguem na vida dos alunos pra gente falar. A gente tem que se antecipar, cara. Sim. Não é? Enfim. Daí a importância do professor estar aprendendo também. Sempre. Né? O professor, ele não veio para ensinar. Não. Ele veio para aprender. Se engana quem pensa que o professor só ensina. Isso. Aliás, para cada 1 hora de aula, você tem 1 hora antes ou mais. Ou mais, né? Para você estar ali estudando, é como você disse. Trazer as informações de primeira mão. Isso. Né? O professor não pode ser aquele que, quando chegou, o último a saber, o aluno já sabe primeiro. Pois é. E foi legal porque eu comecei a me posicionar no grupo daqueles professores, naquelas Brasil todo ali. E aí a Elaine, que é lá de Curitiba, consultora de lá do Senai, Elaine mora lá, foi mãe agora há pouco. Um beijo, Elaine. Vou mandar já o link para você assistir aí, tá? E ela, professor, você conhece sobre isso? Daqui a pouco eu tava lá participando junto com ela, foi um barato. Bom, enfim, a gente volta em 2015. Acho que eram 300 e poucas projetos. 2015, 300 e poucos projetos no Brasil todo. E Alagoas ficou em primeiro lugar. A nossa escola ficou em primeiro lugar. Caramba. 2010... Orgulho, né? Alegria, Cara, né? E assim, em 2016 teve a nova competição, mas tinha quase 3 vezes o número de projetos inscritos. E a nossa escola também ficou em primeiro lugar. Então, assim, eu falo assim, eu só fui aquele que acreditou, tá? Aquele que não via que era o aluno que saía do Vegel para a sala de aula, que o aluno que saía do Benedito Mendes às vezes sem tomar café. Eu não via isso. Porque se fosse para ver isso, tá? Eu vim em qualquer canto. Mas na minha sala de aula, eu estava vendo jovens que precisavam ser empoderados. E aí as coisas aconteciam em sala de aula. Sérgio, no geral, o professor ele precisa ter uma visão de mundo mais alargada do que o comum e trazer aquelas pessoas que estão ao seu alcance para essa visão de mundo, concorda? Então, eu vejo que o ser professor, ele deve começar pela empatia, sem descrever os mundos. O ser professor, ele vai além do mundo. Porque cada aluno tem seu mundo. Sim. Imagine, cada pessoa que sentou aqui na tua frente, cara, quantos mundos você adentrou, conheceu, se emocionou, não é? E aprendeu ou reaprendeu. Sim. Então, cada aluno é um mundo diferente. Então, acho que o primeiro, né, se eu pudesse dar um conselho aqui, não é? Seja empático. Não é? Desça um pouco do seu pedestal. Sabe? Se for para vibrar, vibre junto. Se for para se emocionar, se emocione junto. Porque você, além de ser professor, você também é ser humano. Eu não digo assim, o Sérgio professor, o Sérgio é administrador. O Sérgio, ele é um só.
Não existe dois. Porque tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu na empresa eu sou assim, eu em salário. Não, você é um só, cara. É um só. E as pessoas têm que respeitar pelo quem você é. Sérgio, falando um pouco do mundo no geral, Brasil, essa visão sua e de alguns outros colegas e amigos professores também, que hoje a gente já existe um bom número de professores que tem essa visão muito mais humana de incluir e de enxergar o aluno não apenas como um número ou como um mero passante. Mas, no geral, o ensino no Brasil, é uma pergunta mais aberta. Na sua visão, se você pegar dos últimos 15 anos, que é onde você está ativamente, né, até mais, ele tem, na prática, no fim da linha, no resultado final, melhorado? Depende de onde o que você fala de estar melhorado. Tá? Então vamos lá. Deixa eu tentar modelar aqui uma resposta interessante para quem está nos assistindo aqui, para a sua audiência. Se a gente falar da educação propriamente dita, claro que ela sofreu grandes revoluções. A educação por si só sofreu isso. Tá? Nós passamos há 2 anos atrás um momento, em plena pandemia, que forçou o profissional da educação, e eu estou falando profissional, não estou apontando o dedo só para o professor. Sim. É professor, é pedagogo, é o diretor, é o reitor, é o coordenador. O profissional da educação foi forçado a se reinventar. Né? Você estava dando aula, você estava motivando alunos por uma tela. Então você tinha que levar essa emoção, essa experiência por uma tela. E eu brincava sempre em sala de aula. Eu falei, gente, olha, por mais que eu esteja na minha casa e vocês na casa de vocês, a melhor conexão que vai existir hoje na nossa aula não é a minha banda larga nem a de vocês. São as nossas almas que têm que estar todas próximas uma da outra. A melhor conexão é a conexão entre almas. E Rapaz, aí... essa frase, melhor conexão é a conexão entre almas. E é uma verdade isso. Porque a conexão, ela pura e simples, e principalmente mediante a mídia, a rede social, a tecnologia, ela pode até acontecer, mas ela não dá o mesmo resultado do que quando é uma conexão de alma. A alma você integra pensamento, você integra sentimento, você integra emoção, e você a vibração é outra, a frequência é outra e o resultado é outro. Sim. Muito bom, parabéns por esse conceito aí. E assim, quando a gente fala sobre educação, eu vejo que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente sabe que viver educação é um negócio, educação é um negócio, mas quem é que está pagando a conta por isso? Quem são as pessoas que estão deixando, né, um bom tempo seu sendo investido em um curso, em uma proposta de vida? Quem é aquela pessoa que está lá? Então, imagina uma situação. A gente está falando aqui de uma educação 4.0. Uma educação digitalizada, digital. Mas você imagina uma escola, não vou citar cidades, não vou citar, enfim, que quer investir na robótica, quer investir numa melhoria na educação por meio de tecnologia, lá. E aí a Secretaria da Educação X compra os equipamentos de robótica para dar uma aula diferente. Só que ela se esquece de uma coisa. A escola não tem infraestrutura para utilizar aquela tecnologia. Nenhum município tem tecnologia suficiente. Então eu vejo, sabe, que olhar para a educação, você tem que olhar um pouco para a comunidade que vai receber a educação. Boa. Você tem que olhar para a pessoa que está recebendo aquela educação. Lembra que eu falei? A educação, em alguns momentos, pode ser negócio. Mas todo negócio, ele precisa ser sustentável. E quem sustenta o negócio é alguém. Então você tem um pai, que além de ser pai, esposo, está investido no seu sucesso. Você tem uma mãe, você tem filhos, mas quem eu estou formando? Então, para todo e qualquer educador, então isso não é de agora não. Tá?
Isso não é porque é educação 4.0, isso é de lá de trás. Se você não souber para quem, não é? Existe um conceito que eu acho massa, de Simon Sinek, né? O ciclo dourado. Sim. Que ele pergunta, né? Que a principal pergunta é o porquê. Para a educação, a principal é para quem? Para quem? Muito bom. Sérgio, e a relação aluno, professor, professor, aluno? Ao longo do tempo, sem querer polemizar nem entrar em detalhes, mas ao seu ver, no sentido prático, mudou muito? O aluno hoje ele tem um perfil diferente dos anos, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Você abriu seu TikTok hoje? Ainda não, hoje não. Você faz aquelas dancinhas? Ainda não também. Então você imagine receber alunos que está chegando do ensino médio para dentro da faculdade e você não entra no mundo dele. Então você imagina, você vai, aquele professor que vai lá, olha, vamos estudar esse artigo aqui. Opa, mas será que meu aluno sabe interpretar? Sim. Aquilo que eu quero colocar? É. Então eu vejo que eu gosto muito da tecnologia. Não é? Eu não tenho TikTok. Minhas filhas têm TikTok. Ah, mas você me perguntou, já que você me perguntou, você me provocou, eu vou além. Eu tenho TikTok. Pois eu não tenho, né? E você é um homem tecnológico. Pois eu não tenho. É porque você é tanta coisa. Você tem o cu? O quê? O cu? Não. Não? Não. Então você precisa ter tecnologia. Não. Existe, ó, tem o TikTok, tem o Facebook, tem o Instagram e tem o cu. Eu acho que eu fui abduzido. Eu fui. No cu tem um pintinho. Você tem que clicar aqui, ó. Aí você abre. Meu amigo, isso aqui é o que há de mais moderno. É a extensão. Aqui vai chegar, já chegou no Brasil. Uhum. Muita gente tem. Inclusive, eu tenho e sigo aqui. Eu tenho um cara aqui que é o cara mais conhecido do cu no Brasil aqui, que é o Felipe Neto e outros aqui. A galera toda. Então, parece uma brincadeira, mas você viu que tem. Mas existe mesmo. Estou vendo aí. Tem tecnologia. Você me perguntou se tinha TikTok, eu assisto aqui. Inclusive, eu tenho TikTok. O TheCast tem TikTok. E fazendo uso do que você está falando, né? Porque você imagina, o professor... Aí agora a gente, né, assim, aprofunda mais ainda um pouquinho de que essa sua ideia, ela tem total sentido. Que o professor, ele precisa estar conectado, ainda que ele não seja usuário, não precisa necessariamente, mas ele precisa saber o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Olha só, eu entrei na sala de aula e eu tento primeiro... Sério, mas tu conhecia o cu, não? Não. Ainda não, né? Conheci aqui, né? Conheci o seu agora. Essa foi boa. Essa foi boa. Sem edição, viu? Sem edição. Não é edição. Cara, rapaz, o cara conectado, preparadíssimo, segundo mestrado, uma história fantástica, mas veio aqui no TheCast conhecer o meu cu. O cu dele. Que tá aqui vendo está, aí? gente, mas assim, vamos fazer aqui, ó. Era bom, assim mostra. É assim que entra. Você está aqui, dá um zoom aí. Ó. Você está aqui, aí tem aqui, ó, aperta aqui, dá um zoom aí. Aí aqui, pronto. Aqui estamos na rede social. Cu é uma rede social, tem como dar um zoom aí? Isso, vai calibrar para que o nosso... Pronto, gente. Aqui você está... Aqui, cadê? Meu Deus do céu, saiu aqui. Saiu do cu, mas vai entrar. Pronto, aqui, ó. Sérgio Acioli, você acaba de aprender aqui. Parece brincadeira, mas é verdade. São as novidades, né? Que segue a tecnologia. Cara, é muita coisa chegando. Então, assim, muita coisa chegando. A gente precisa estar antenado com toda essa evolução que está acontecendo. Se a gente olhar, o mundo está bem polarizado. Tá. Né? E se a gente não entender o que as gerações estão consumindo, eu não vou conseguir chegar tão próximo ao resultado que eu quero. Sim. Eu não vou conseguir chegar. Não tem jeito. Né? Eu entro na sala de aula, então já, aluno de primeiro período. Então, a possibilidade de eu ter alunos que saíram do ensino médio, da geração X, da geração Y, tá? É maior do que eu ter um aluno que está se formando, da geração Z. Não é? Então, eu tenho que saber, tá, ok, mas o que é que essas gerações estão consumindo? Eu tenho um aluno da minha geração, da geração X,
Eu tenho aluno da nossa geração, tá? Eu tenho aluno, eu já tive aluno da geração Baby Boom. Ok, eu tenho que saber o que eles consomem. Então você imagina ter em uma sala de aula alunos de várias gerações e para cada Geração X é os 40 mais, é? É os 40 mais. Caramba, velho. Eu sou da geração X. Olha aí. Olha aí, aqui nessa sala do nosso estudo nós temos a geração... O cara de 20 anos, assim, estudante de publicidade. Dele é o quê? Geração o quê? Já 20 anos você tá na geração Y, Z. É, novinho, cara. Novinho. O Léo já é uma geração a mais aí. É um tritão e tal. Não é? Né? E é bacana quando a gente fala, quando a gente trabalha as gerações, porque a gente começa a perceber as características dessas pessoas. Então isso é importante. Daria um bom tema para um outro podcast. Com certeza, você volta não aqui é? para isso. Então o que acontece? Quando a gente foca, mais uma vez, olha que só, eu posso ser até redundante em tudo isso. Se a gente não entende o universo do meu cliente, e quem é o meu cliente? É o aluno, é o empresário que está em sala de aula, é o ser humano. Então vamos descartar o empresário, o filho do empresário, o filho de não sei quem. É uma pessoa que quer galgar um espaço na sociedade. Perfeito. Tá? Então, entenda as dores dele. Ah, mas ele está ali fazendo a faculdade. E quem disse que você não precisa entender? Porque senão você vai ser mais um que vai passar na vida dele. Tá? E eu tenho uma coisa comigo, cara, que eu falo muito assim. Toda aula é uma nova experiência de vida. É verdade, isso é verdade. Toda aula é uma nova experiência de vida. Eu posso entrar numa turma de publicidade de manhã, de administração de manhã, com o mesmo conteúdo da administração à noite. São pessoas diferentes, são momentos diferentes, são instantes diferentes. Então, o que você está fazendo do seu instante, cara? Se você não pode fazer algo diferente. Então, para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, pensa um pouquinho. Quando foi a última vez que você fez algo maravilhoso pela primeira vez? Verdade. Quando foi a última vez que você se permitiu viver o seu instante pela primeira vez? De forma única. Faz isso. Você, professor, você, empreendedor, você, empresário, você, médico. A partir do momento que você se permite viver o seu instante, você está vivendo não só uma experiência com a outra pessoa, mas você está construindo a sua vida. Uma verdade. Sejam, uma coisa. Por favor. Eu falei, né? Eu sou o pai da Sara, pai da Alice, pai do Miguel. Sim. O Miguel tá com 5 meses, massa, ainda no buchinho. Eita, né? Vai bom. nascer. Taini. Taini, um abraço pra você, Taini. Esse dia seja um dia muito brilhante aí. Vai, com certeza. Miguel. Muito bom. Com certeza. Feliz. E aí, cara, eu me lembro, olha só. Quantos pais e mães estão nos ouvindo, né? Com certeza. A gente vive uma vida corrida pra caramba. É. E eu me lembro quando minha filha estava sendo alfabetizada. Ela tinha o quê? 4, 5 anos, não me lembro. Por aí. Eu tava lavando louça. Minha esposa tava grávida da Alice. E ela tava fazendo a tarefinha. Aprendendo a escrever de forma cursiva. Era a tarefinha dela. E ela queria brincar com as amiguinhas dela do prédio. Pai, eu quero brincar. Eu falei, não, faça a sua tarefinha primeiro. Depois você desce pra brincar. Ô pai, mas só falta escrever o nome tartaruga. Olha. Eu falei, ô filha, escreva tartaruga aí rapidinho. Mas tô com minha mão doendo. Então faz assim. Espere um pouquinho, sua mãozinha parar de doer. Assiste um pouquinho de televisão. Depois você escreve o nome tartaruga e vai brincar. Ela ficou chateadíssima comigo, né? Foi pro quarto. E eu voltei a lavar a louça. Daqui a pouco ela chega pra mim. Uma carta pra você. Caramba. Aí eu pego aquela carta. Mostro pra minha esposa. Olha pra isso. Aí a minha esposa fez, oxente. Eu falei, espera aí que eu vou conversar com ela agora. Eu fiz, ô filha. Ela olhou assim pra mim, eu fiz, que coisa linda você escreveu pra mim. Aí ela, como assim, papai? Olha só, você escreveu tantas palavrinhas aqui pro papai de forma tão linda. Aí ela tem escrito, de Sara para papai, eu odeio a minha vida. Ela tinha 5 anos, 6 anos. Caramba. Aí eu olhei aquilo. Sara? E tartaruga você não quer escrever de forma cursiva? Você escreveu isso tudo. Olha que massa.
Eu poderia, naquele instante, Sim. começar a surtar. Meu Deus, a minha filha não me ama. Se a minha filha não me ama, será que ela ama a minha esposa? Você podia fazer Eu poderia ali. ter surtado, mas eu virei a chave. Eu me permiti ver algo muito maior do que aquilo que ela estava escrevendo, porque eu acredito que ela nem sabia o que estava escrevendo. Entendi. Eu tenho essa cartinha até hoje. Você não fez uso daquele momento. Eu tenho essa carta até hoje. Então, para vocês, tá? Ressignifique tudo. Tudo que vocês puderem ressignificar. Até o novo. Porque se você, eu estou fazendo algo novo, mas alguém fez também. Você já tinha pensado de uma forma diferente. Sim. Ressignifique cada passo. Muito bom. Sabe, tudo na vida de vocês. Então, a experiência de estar em sala de aula é você ressignificar toda vez que você entrar numa sala de aula. Você que é empresário, você o empresário, ele está vivendo naquela turbulência toda de resultado. Mas resultado é consequência de processos contínuos feitos por pessoas. Então, olha mais para a pessoa que estiver na tua frente. Muito bom. Isso é uma realidade viva. Sérgio, deixa eu te falar. No ofício da função, e principalmente no seu caso, no caso de muitos colegas professores, é intenso, né? Imagine, eu não sei bem como é a tua carga horária, mas você deve dar aula alguns dias, nos 3 horários, né? No primeiro e segundo, enfim. Isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, isso vai, né? Natural. Isso seja qual for a profissão, a mais romântica que você imaginar. Você vai acumulando energia. Sendo que a de professor é mais intenso, porque você vai estar de cara com outro ser que também tem suas angústias, suas alegrias, suas tristezas. A pressão aumenta, caracterizando o que nós tão bem conhecemos, que é o famoso estresse. Pressão. Sérgio, numa situação de estresse, deve ter havido algumas, né? Quero de você contar de 1 a 10, né? Caramba. Como é que o Sérgio faz? Como é que o Sérgio reage? E que pulo do gato que você diria para quem, de repente, vai enfrentar isso ainda? Sérgio na pressão. Como é o Sérgio? Tem um amigo meu, né? Ele já passou por aqui, né? Tono Oliveira. Meu compadre. Meu amigo Toninho. Não é? Meu compadre. Meu amigo. Teve aqui. Contamos nossas histórias de viagem, tudo também. Gosto muito dele. Um beijo pra você, irmão. E ele brinca, né? Ele faz, cara, você é um pouco de Highlander. Porque, assim, é na turbulência, ali que eu preciso reinventar. Então, você imagina uma situação. Professor universitário que dá aula de empreendedorismo em sala de aula. Mas vou levar para conhecer a empresa. Mas vou levar para fazer isso. Por que não fazer uma competição de inovação? Por que não ficar, 24 horas acordados com os alunos? Pensando, co-criando, levando mentores, tendo mentoria 3h30 da manhã, fazendo mentoria com os alunos. E os alunos ali vidrados. Então é assim, não vou dizer para você que eu não me estresso. Não vou dizer para você que dá vontade de chutar o balde, que dá vontade de chutar o balde. Porque, por mais que eu tenha muita carne, né? Tem um osso aqui que precisa, não é? Então é carne e osso, é mente e coração. Então, de vez em quando, a gente chuta o balde. Mas são nas adversidades que a gente consegue mover muita coisa. Então imagine, se eu, quando sofri acidente, tivesse ficado sentado numa cama, eu não estava aqui. De jeito nenhum. Se, quando aquele professor faltou em sala de aula, aquele intérprete faltou em sala de aula, e eu simplesmente cancelasse a aula, eu não tinha aprendido Libras, não tinha conhecido tantas pessoas maravilhosas em minha vida. Sim. Se eu não tivesse dado o sim para minha amiga quando ela me chamou para dar aula para concurso público, hoje eu não teria conhecido
tanta gente que passou por mim e que ainda vão passar por mim em sala de aula. Então, assim, é ressignificar todos os problemas que estão acontecendo. Então, se eu pudesse, não é, deixar registrado para todos, com muita calma, ressignificar. Tem uma passagem que eu acho muito importante, não é, quando Jesus se permitiu ficar 40 dias no deserto, Sim. meditando, e o mal chegando perto dele. Eu pergunto, não é, faço vocês refletirem assim um pouquinho comigo, quantos desertos vocês enfrentaram para que vocês chegassem a ser quem vocês são hoje? Verdade. Quantas entregas vocês fizeram? Quantas coisas vocês deixaram de fazer? Quantas noites vocês ficaram acordados? Quantas vezes você não viu, não se permitiu ver seu filho escrever o seu nome? Quantas vezes você esqueceu de ensiná-lo a andar de bicicleta? Ou até de nadar? A vida passa, mas a gente precisa também cuidar dos nossos. Verdade. Eu sei viver muito bem cada instante. Muito bom. Eu trabalho, a vida do professor é uma vida de entrega. Isso é fato. Quem trabalha com educação é uma vida de entrega. Eu tiro o chapéu porque eu Tá? sei, é uma entrega mesmo. Mas, como eu falei, a minha principal sala de aula é estar com a minha família. Porque a Alice me ensina. A Alice me ensina a ser mais criativo. Boa. A Alice me ensina que todo e qualquer problema que eu posso ter é só eu limpar o joelho que está lá estambocado, tá? E parte de novo, pai. A Alice me ensina assim. A Sara me ensina a ter mais calma, a ser mais centrado. Pode ter qualquer problema. Respira, pai, que você consegue. Boa. Miguel me ensina que por maior tempo que você acha que já enfrentou, as coisas boas sempre vêm. Minha esposa me ensina como é massa ser um homem que eu sou. Que massa, velho. Isso é muito bom, cara. Esse é o lado não apenas acadêmico, mas é o lado humano. E a gente precisa hoje, e isso está presente em muitos negócios até, que é humanizar. Você vê até no digital, se fala muito nisso. Tem muita coisa artificial, muita coisa pintada, Photoshop e tal, mas o que é que se está constatado? Isso é uma demanda da humanidade, das pessoas. Humanize-se. Isso. Humanização. Se a gente não humanizar o negócio realmente. Então, falando um pouquinho, Sérgio, já na nossa reta final, e para mim está muito prazeroso, eu acho que esse episódio vai ter aí uma carga de ensinamento muito boa, delas que a gente sequer sabe, como a gente estava conversando bem antes, né, de começarmos o episódio. Tem coisas na nossa vida, e como professor, como líder, como ser humano, na nossa jornada, quando a gente está bem intencionado, muitas vezes a gente vai soltando sementes aqui e ali. Essas sementes crescem, a gente vai embora. Quando às vezes acontece de olhar, tem uma outra ali crescida. E é o caso desse episódio. Mas eu queria ouvir de você, já nessa reta final, a sua visão sobre tendências, né? Do ensino, do professor, do aluno, das universidades, das instituições de ensino, do modelo de ensino. Como é que o Sérgio enxerga o tempo vindouro, né? 2023, 2024, para onde estamos indo nessa pegada do ensino, da relação ensino no Brasil? A gente aprendeu muito com a pandemia. Então eu vejo que a educação ela passou passou e ainda vai passar por alguns movimentos, não é, de cocriações. A educação à distância cresceu muito, evoluiu muito, não é? Mas não adianta ter uma educação à distância se eu não tiver professores preparados. Então as instituições elas vão ter que focar muito nesse preparo, nessa formação do professor, não é? 4.0. Aquele professor que sabe trabalhar muito bem o digital. Mas não é trabalhar só o digital. Porque o que acontece verdadeiramente é estar no offline.
né? O por trás, o planejamento. Então, Sim. tudo tem que estar muito amarrado nisso tudo. Então, as academias têm que estar muito preparadas. Eu estou fazendo meu segundo doutorado e eu brinco, converso muito com meus professores, meus queridos professores e amigos, não é? Que, infelizmente, às vezes as nossas pesquisas se ficam presas como pesquisa. Não é? Porque existe uma carência muito grande, não é? De transformar resultado, produto, aquilo que tantos pesquisadores estão pesquisando aqui no Brasil. Talvez por não acreditarem tanto na educação. Tá? Mas a mudança, um mindset, ele precisa ser mudado. Do ser professor. Boa. É esse mindset que precisa. Porque a educação, ela vai passar por tantas evoluções. A gente tinha a educação antigamente, era você sentar um na frente do outro, não é? De forma linear, você com a fardazinha. Você chama a ementa, a gente chamava de grade. Ninguém está preso, a educação não nasceu para ser presa. Rapaz, interessante. Eu lembro da grade. A grade curricular. A grade. curricular. Quem está preso para ficar preso numa grade? Gente, eu vou construir o meu planejamento. A sala de aula é só um espaço. Mas se não tiver sala de aula, não tem problema. Eu vou para a praia. Eu vou para o jardim. Mas existe essa mudança do mindset que precisa. Claro, Boa. As universidades, as escolas estão buscando essa evolução. Tá? Existem as escolas de ensino fundamental, de ensino médio, que estão buscando ser bilíngues. Mas como ser bilíngue no país onde a segunda língua mais falada é Libras e você, diretor escolar, você não sabe se comunicar com o surdo? Como tornar a sua escola bilíngue se você não valoriza uma educação inclusiva? E eu levo isso para dentro da academia também. Você, professor, que tem aluno surdo, aprenda com ele. Você que tem um aluno de baixa visão, aprenda com ele. Ressignificar a educação nesse momento é um papel transformador na vida de qualquer educador. Massa. Sérgio falou uma palavra que ultimamente tem sido muito usada e eu fiz questão de me inclinar a conhecer, que é ressignificar. É você dar novo significado. E isso amplia muito a nossa visão, abre muito campo de visão, de entendimento, né, daquilo que você, às vezes, acha que já sabe e que aprendeu e que é uma verdade absoluta e que não se muda mais. E, pelo contrário, se muda. Quando você se ressignifica, você começa a ver, caramba, alternativas, possibilidades. Olha só, tem um cara que a gente aprendeu na escola, Tio Dadá. Tio Dadá ensinou uma coisa pra gente que é o seguinte: não é o mais forte, o mais rápido, né, que vai ganhar, mas aquele que busca, não é, que está mudando. Eu mudo um pouquinho do que Tio Darwin traz, tirando só a palavra mudança. Porque às vezes, olha só, eu vou tirar esse canequinha daqui desse local, vou colocar no outro lugar, estou mudando. Vou mudar o cenário. A mudança traz um pouco de ordem física. Mas vamos focar na transformação. Não é? Porque a transformação, ela nasce de dentro para fora. Verdade. É você transformar por uma ação. E essa ação, ela tem que partir de quem primeiro? De mim. Ela é endógena, não exógena. Ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Muito bom. Estivemos aqui hoje com o professor, amigo, doutor, naquilo... Teu doutorado segundo aqui em ciência? Eu estou fazendo mestrado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas. Olha só, isso é... O professor, ele fica viciado em aprender. Né? E meio que quando não está aprendendo, ele fica, né? Aí fica, no mínimo, inventa. Né? E é uma invenção boa, né? O cara vai, não, tantos anos ensinando aluno, mas peraí, vou fazer o mestrado em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas. É maravilhoso. É um negócio interessante, né? Maravilhoso. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou nem usar a palavra, né? Que se eu usasse aqui ia ser
a ementa, né? A grade desse curso. Não, a grade não. Foi para provocar, foi de caso pensado. A ementa, o resumo desse mestrado. Então, é um mestrado muito próximo, é um mestrado interdisciplinar. Boa. Pelo título aí. É interdisciplinar. Que a gente vê muito na sua essência, né, como a sociedade precisa ser transformada pelo uso das tecnologias, não é? Mas também nas políticas públicas. Sim. Qual a entrega das políticas públicas para a transformação da sociedade? E é o que fará, é o que deve existir e cada vez mais ser inclusivo, porque é o que fará a diferença. Sim. As políticas públicas são aquelas que incluem, e tem muita gente ainda à margem, por incrível que pareça. Apesar de toda essa tecnologia que já existe, apesar de tanta evolução, mas tem muita gente ainda à margem, né, Sérgio? Muita gente sem poder ainda estudar direito, sem ter as condições mínimas. Muita gente sem sequer alimentar o sonho de vencer na vida, por não ter os acessos. Então isso é muito importante. Parabéns pelo curso também. Mas, Sérgio, o que é que te tira do sério? Rapaz, é tanto mimimi que vai tirando do sério a gente, sabe? É tanta coisa, velho, que vai tirando do sério. E eu tento, não é? Mas vamos lá, para me tirar do sério, mentira. Sabe, eu acho que falsidade, mentira. Eu acho que isso me tira do sério. Muito ruim. Tá? É muito ruim, né? Teu maior medo? Meu maior medo, cara, é não conseguir realizar ainda tudo o que eu quero. Eu quero fazer muito. Né? Mas se eu não conseguir fazer isso, eu acho que eu tenho medo. Eu tenho medo. O que é que o Sérgio acha do ócio? Criativo. É um momento da gente repensar. Domenico De Masi. Aqui o momento professor, né? Foi. Professorado, né? Pois Caramba, criativo. Pelo menos uma palhinha aqui também. Pois é. Mas, cara, estou muito feliz com a tua presença aqui. Foi extremamente pedagógico, mas mais do que isso, foi extremamente... Eu queria usar uma palavra, humano, emocionante para mim, cara, gratidão. entendeu? Assim, eu gravei com muita gente, é normal, cada um com seu conteúdo, com seu estilo, todos dentro, né? Como você bem colocou, por trás de todo ser humano tem a sua história. Isso. E toda ela deve ser respeitada, seja qual for. E a sua é muito legal, muito bonita, é contagiante, é inspiradora. Eu gostei muito e desejo a você todo sucesso. E essa casa vai estar sempre de portas abertas. Cara, gratidão. Para você vir fazer um lançamento de alguma coisa nova, uma novidade, terminar o seu mestrado, vir aqui comentar um pouco. Esse tema do mestrado é um tema que me interessa, tá? A gente trazê-lo aqui. Enfim, vamos sim. Está de portas abertas. Eu vou Gratidão. deixar contigo a oportunidade de você fazer as suas considerações, agradecer e, enfim, de repente algo mais que você ache, entenda ser interessante. Com você a palavra. Eu comecei a me reenxergar, né, um ser cristão. Eu me permiti fazer essa viagem. Eu acho que cada ser humano teria que, né? Então o Sérgio se permitiu fazer isso e levar isso para dentro de casa. E eu queria deixar uma passagem aqui para vocês. Simples, eu acho que foi a primeira passagem que eu aprendi na época da escola. Quando uma pessoa está na tua frente e está sofrendo, estenda a mão. A parábola do bom samaritano, ela ensina pra gente a gente não olhar o que as pessoas têm, mas quem elas são. E elas podem ser qualquer coisa. Qualquer. Rica, pobre, feliz, triste, não é? Honesta, desonesta, mas ela pode estar precisando de um conselho seu. Se eu tô aqui, cara, no teu podcast, tá, conversando com vocês, poder socializar minha vida, abrir um pouco da minha vida aqui com vocês, é porque tiveram pessoas que estenderam a minha mão quando eu mais precisei. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive a humildade de enxergar que eu precisava de ajuda. Tá? Então, estender a mão
é um ato, tá? De coragem. E coragem eu aprendi com um grande amigo, que é a ação pelo coração. Então, quando a gente tem essa coragem de querer fazer o bem, né, e deixar uma semente plantada, tudo vai ser transformado. Até você. Obrigado, cara. Muito bom. Sérgio, te agradeço também. Espero que você continue nessa jornada, inspirando vidas, fazendo seu trabalho, deitando e dormindo em paz. Isso aqui é o bom, né? Cuidando da sua filhinha, do Miguel que está vindo. Pois é. É isso. Então, assim, parabéns por essa jornada. E sabendo e registrando sempre, o ensino liberta, o ensino faz a diferença. E quem se propõe a isso, como bem o Sérgio colocou, não somente se for em sala de aula, mas na sua jornada de vida, né? Não obstante o espaço físico, mas nos seus contatos, né? Eu me sinto muito feliz, Sérgio, em trazer pessoas assim aqui no nosso podcast, porque isso para mim traduz em um ganho, mas não é um ganho monetário, não é o ganho comum que a gente tanto espera e que também não tem crime algum, mas é o ganho da alma, é o ganho da emoção, e é de saber que eu não tenho a menor dúvida que essa mensagem, que esse podcast vai alcançar algumas vidas. Não me importa com quantas visualizações, pode ser 10, 20, 1000, 1 milhão, quanto for, mas uma só que chegue a alguém, que esse alguém escute e essa mensagem transmitida aqui nesse momento desça ao coração, para mim é o suficiente. Fico muito feliz. Gratidão, Okay? irmão. Muito obrigado, e a você que nos segue. Aproveite já na saideira. Eu peço que você vá lá no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais, TheCast, podcast, e mais ainda, manda para alguém. Manda esse episódio para um amigo teu, para um parente, para alguém que está precisando. De repente tem alguém que quer estudar e não sabe por onde começar, não sabe como é que se processa a vida de um professor. Aqui estivemos com um que deu uma verdadeira lição para nós, então faz isso. Manda esse episódio para alguém. A gente te agradece e até a próxima. Aprove Deus. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast.